Olá, tudo bem? Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente. E a partir de agora, estamos juntos novamente, eu e você, aqui, nesse nosso Papo de Fradinho. Olha, inicialmente usados com o objetivo de educar os seguidores do catolicismo, de forma que todos eles pudessem controlar os instintos básicos do ser humano, fazendo-os assim melhor se aproximarem de Deus. E quase tão antigos quanto o próprio cristianismo são os chamados sete pecados capitais. Na verdade, só foram formalizados quando o Papa Gregório Magno, no século VI, tomando por base as epístolas de São Paulo, definiu como sendo em número de sete os principais vícios de conduta, que são gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e a inveja. Contudo, esta lista só veio a se tornar oficial dentro da Igreja Católica Apostólica Romana a partir da Suma Teológica, que foi publicada pelo teólogo São Tomás de Aquino no século XIII. Por este documento, ele explicou que os sete pecados capitais têm que os outros não têm. Pela explicação dada, o termo capital se origina do latim caput, que por sua vez significa cabeça ou chefe. Com isso, ele afirmou que os sete pecados capitais são, na verdade, os líderes de todos os demais. Pela ótica da Igreja, dentre todos os pecados capitais, é o da soberba o pior de todos. E essa observação se dá pelo fato de que é pela soberba que podemos enquadrar o pecado original, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento, numa tentativa de se igualarem a Deus. Num claro objetivo de oferecer um contraponto aos pecados capitais, então a Igreja criou uma lista contendo sete virtudes, as quais são fundamentais. Essas virtudes são a humildade, disciplina, caridade, castidade, paciência, generosidade e temperança. Porém, apesar dessa tentativa, os pecados se tornaram muito mais conhecidos e famosos que as virtudes. Dentro de outras religiões, como por exemplo o judaísmo ou o protestantismo, poderão sim ser encontrados diversos conceitos de pecados inseridos em suas doutrinas. Contudo, os conhecidos como sete pecados capitais são sim uma exclusividade do catolicismo. Então eu apresento a listagem formalizada pelo Papa Gregório Magno para que você possa conhecer a composição de cada um desses pecados. Gula. A gula é um desejo incontrolável por comer e beber. Mas, metaforicamente falando, a gula está relacionada com o egoísmo do ser humano, que o conduz a sempre desejar ter mais e mais, não se contentando com o que possui e nem se importando com os meios que usará para preencher seus desejos. Avareza. A avareza, ou como também é chamada ganância, é aquele apego descontrolado aos bens materiais, ao chamado vil metal. Pela avareza, o avarento chega a preferir os seus bens a ter um convívio com Deus. Olha, esse pecado, na verdade, é considerado como o mais tolo de todos os outros. Isso pelo fato de ele se estabelecer em cima de possibilidades. Luxúria. Luxúria é a passionalidade e o egoísmo do desejo por tudo e qualquer prazer material ou corporal. A luxúria muitas vezes é definida como um prazer sexual mal conduzido ou planejado. Também pode a luxúria vir a ser entendida pelo seu sentido original, que é o de deixar-se dominar pelas paixões. Ira, preste atenção a esse pecado, tá?
A ira é sinônimo de cólera. Este é um sentimento desencadeado sob a forma de extrema raiva ou ódio por alguém ou até mesmo por alguma coisa. Por este pecado, suponha-se um desejo de se causar mal para outra pessoa. E não devemos nos esquecer que até mesmo Jesus Cristo ficou irado. Quando Jesus expulsou os cambistas e vendedores dos animais do templo, ele demonstrou muita emoção e raiva, conforme podemos observar ao lermos as Escrituras Sagradas. Porém, a ira demonstrada por Jesus foi e é, tanto por católicos quanto por protestantes, vista de forma eufêmica como sendo um zelo pela casa de Deus. Sua raiva era pura e completamente justificada, porque na sua raiz havia uma preocupação pela santidade e cultura de Deus. Porque estas estavam em jogo. Jesus tomou uma ação rápida e violenta. Inveja. O desejo exagerado de termos posse, status, beleza ou qualquer outra coisa que uma outra pessoa possua. Isso configura o pecado da inveja. Esse desvio é considerado como um pecado pelo fato de que a pessoa chega a ignorar suas próprias bênçãos para priorizar um falso entendimento sobre o crescimento espiritual do outro. Ou seja, o investido tende a ignorar todas as suas bênçãos e as coisas que possui apenas para cobiçar as coisas que estão em posse do próximo. E foi exatamente movido pela inveja que, segundo as Escrituras Sagradas, Caim matou seu irmão Abel. Preguiça. Pessoas que vivem na mais completa falta de capricho, de empenho, com desleixo, morosidade, ai que moleza, são caracterizadas como alguém que vive dentro do pecado da preguiça. Soberba, também conhecida como vaidade ou orgulho. Este pecado está diretamente associado à arrogância e à vaidade. Segundo São Tomás de Aquino, a soberba é um pecado tão grande, mas tão grande, que deveria ficar fora da série dos pecados capitais e ser merecedora de uma atenção especial. São Tomás possivelmente nos alerta que a vaidade era um pecado a ser considerado e separado. Apesar dessa visualização, a Igreja Católica decidiu pela união da vaidade à soberba, por entender que em ambos, melhor dizendo, havia o mesmo princípio, que é o princípio de se vangloriar. Bem, agora que você passou a conhecer em detalhes os 7 pecados capitais e os seus significados, eu espero que você possa vir a se observar com maior atenção, isso com a finalidade de que possa buscar um maior aperfeiçoamento enquanto ser humano, diminuindo e controlando seus instintos, para que seja minimizada a recorrência sua nesses pecados. Tá bom? Mas olha, gente, antes de você sair, que tal se deixar aqui o seu like? Caso, lógico, você tenha gostado do nosso vídeo. E se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, aperte o botão de se inscrever, comente, toque o sininho. São atitudes que não vão lhe custar nadinha, como isso eu digo todos os dias, né? Mas que com certeza será de extrema importância para a continuidade do nosso trabalho aqui no Papo de Fradinho. Tá bem? Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo Papo de Fradinho. Paz e bem.